Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá a todos, mais uma vez a gente aqui neste sábado delicioso, hoje, 1º de junho, e aqui em Portugal, né, Sônia? É o Dia das Crianças. Olha que dia delicioso para a gente brincar com as nossas emoções aqui e tentar ser criança de novo, né? Vinde a minhas criancinhas. Estamos nós aqui, eu e a Sônia, e vamos hoje fazer a continuação do estudo do livro Paulo e Estevão. Este livro mágico aqui, que a gente já está há mais de um ano lendo, estudando, né, Sônia? O meu e o da Sônia é igual. Já vou dizer a página para vocês, para irem procurando a página, enquanto a gente vai fazer nossa oraçãozinha de abertura. A gente se prepara, né, para a oração de abertura, porque a oração de abertura tem que ser junto com vocês. Nós estamos na página 148, no penúltimo parágrafo, que é onde fala Abigail. Abigail, tudo está consumado, tá bem? Para vocês procurarem aí. Abigail, tudo está consumado. E aí, vamos já começar a nossa oraçãozinha de abertura, Sônia? Muito bem, então vamos fazer essa oração de abertura. Hoje a gente vai se conectar com as energias da nossa Mãe Maria, agradecer a ela a oportunidade de termos esse mestre, né? Termos Jesus conosco, a bondade dela, o amor dela, a dedicação desta mãe, que fez com que este homem, este espírito tão iluminado, que se fez homem, fosse muito bem preparado para nos trazer os ensinamentos de Deus, dos planos mais elevados, em busca da nossa própria evolução. Esta mãe que nos mostra que, por maior que sejam os nossos sofrimentos, temos que confiar em Deus e não esquecer de amar sempre, trabalhar em prol daqueles que necessitam. Muito obrigada, Mãe Maria. Muito obrigada pela oportunidade de termos te conhecido em nosso coração. Esteja conosco durante este estudo, trazendo para nós e para todos os que dele ouvirem, seja na data de hoje ou no momento que estiverem assistindo este vídeo, levar para estes corações paz, esperança e fé.
Olhai por todos aqueles que elevam para ti o coração cheio de mágoas e dor, mas pedindo um apoio, um amparo e um auxílio. Que essas suas energias de paz, de esperança, de amor, possa chegar a todos eles. Que assim seja. Bom, vamos lá, né, Soninha? Hoje a gente, eu vou fazer aqui o... Bom, primeiro, oi, Sônia, né? Olá, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, de acordo com a hora que vão escutar este programa. Estou feliz porque estamos aqui mais uma vez para estudar com o nosso querido Paulo, ainda Saulo, né? Neste momento ainda é Saulo, e com todos aqueles que fizeram parte da sua vida e que de alguma forma foram seus professores, como todos nós somos nas vidas uns dos outros, que nos cruzamos uns com os outros, seja perante as situações em que há dor, mas também perante as situações em que há alegria, em que há amor, porque nós aprendemos com tudo. E se nós quiséssemos, aprenderíamos ainda mais no amor do que na dor, porque era necessário que nós quiséssemos abraçar o caminho do Cristo com sinceridade, com fervor, como depois veremos que vai acontecer com alguém que ainda não está nesse caminho. Não é verdade, querida Euridice? Exato. A vantagem desse estudo é que é um estudo continuado, né? E cada parágrafo a gente aprende um pouquinho mais. Olá, Marina Ana Nogueira de Almeida Freire. Isso é nome de rainha, Marina, né? Olá, Bem-vindo com a Mariana. gente Ah, hoje de Marina, novo. é Marina, né? É isso. Marina, é. Bem-vindo com a gente hoje de novo. A gente sabe que você já está acompanhando a gente, já conseguiu já as leituras anteriores. Boa tarde para você também, tá? E para quem está em Portugal, boa noite. É, tá rindo, beleza. Olha, a gente está hoje vou fazer um resuminho, tá, Sônia, para a gente continuar. Nós estamos, na semana passada nós tivemos a presença da Renata Gonçalves, né, conosco, a nossa super Renata também, esse time nosso é um timaço, né, Sônia? Renata, a Kátia, a Manuela, o Glauco, eu, você, e sempre a gente, que possível, a gente traz alguma pessoa para complementar esse estudo e trazer mais alegria. Não trazer mais alegria, mas trazer música. Porque a gente acha que a gente acha, não, a gente sabe, né, Sônia, que a música ela abre a alma. Então é muito mais fácil da gente entender as mensagens quando vem a melodia e uma boa letra, obviamente, que traga mensagens positivas de amor e caridade. E a gente viu a semana passada as músicas do Carlinhos Conceição maravilhosas, e também a contribuição dele, ou contributo, como se diz aqui em Portugal, foram muito boas também nesse momento nosso dos estudos. Então a gente só tem que agradecer caiu a Soninha aqui, mas ela já volta. A gente só tem que agradecer essas presenças que participem, que engrandecem mais o estudo. E além desses nossos convidados extras, a gente também agradece a presença de vocês que estão conosco, acompanhando esse estudo em cada momento, porque as perguntas que vocês fazem, seja, mesmo que você está assistindo depois, pode fazer as perguntas, porque elas vão ser apresentadas aqui junto com a gente. Deixa eu até colocar o telefone aqui, que eu não coloquei. Aqui está. Então, elas vão ser. Hoje não está. Deixa eu editar aqui, espera só um segundinho. Então, a gente. O telefone é 55, porque é do Brasil, 84 98 185 3100, para vocês fazerem as perguntas de vocês, tá bom? Então, tem dúvidas? Façam a pergunta. Querem complementar alguma coisa do estudo? Façam a pergunta. Você já colocou aí, né, Sônia? Eu ia editar aqui, mas está tudo bem, então já vai assim mesmo. Então, tem dúvidas, façam a pergunta. Querem complementar com alguma coisa? Podem complementar também no texto, porque a gente vai estar acompanhando vocês. O que não vem para nós diretamente vai até o Tavares, que tem a gentileza de transmitir para a gente essas perguntas, que é esse WhatsApp que eu passei para vocês agora e que está rolando na telinha aqui embaixo, tá bom? Pode fazer as perguntas, mesmo que seja lá para trás, a gente vai responder. Só não vamos responder as que são lá na frente, porque a gente tem muitas perguntas guardadas aqui,
Estou impressionada com esse estudo, está fazendo ver tantos detalhes que não tinha visto quando li. Exato, Marina, eu também, você não tem noção, já tinha lido o livro 2 vezes, essa terceira vez é outro livro, é outra história, a gente aprende muito, né? Oi, Manuela Ricciardi, acabamos de falar de você. A gente aprende muito. E, como eu falei, a gente aprende sempre com música. Volte e meia, a gente vai trazendo um ou outro convidado musical aqui, além das músicas que a gente tem aqui do projeto musical União com Jesus, que já nos permitiram de apresentar as músicas para vocês. E tem uma música que, quando chegar no momento certo, vocês não têm noção que linda. É a minha preferida, a Sônia sabe qual é. E também, as perguntas que estão... A maior parte das perguntas são perguntas lá para frente, após a transformação de Saulo. Estão todas guardadas, a gente não esqueceu de vocês, não. E no momento a gente vai colocar. As do futuro, as perguntas do futuro, a gente não responde agora para não tirar a meada da história para quem ainda não leu o livro. Quem leu o livro, a gente vai entender e vai esperar um pouco o momento e aproveita e já vai gerando dúvidas também, se tiver, para poder perguntar. E quem não leu também vai ter as perguntas do passado, ajudam até a complementar, talvez aquilo que não conseguiu perguntar, que a gente também aprende muito com a pergunta dos outros. Então, o resumo da semana passada foi como a Renata mesmo falou, um dos momentos mais dolorosos, se não o mais, eu acho que é o mais doloroso mesmo do livro, né? Que é um reencontro de 3 almas, mas principalmente de 2 almas que se amavam muito, que era Abigail e Jochebed. Gesiel, era o pai, e Gesiel, que agora está com o nome de Estevão, né? Então, esse irmão que ela tanto procurou, ela acabou encontrando, mas encontrou quando? No momento da morte dele. E nesse momento de morte, esse momento é presenciado por Saulo de Tarso, que leva um choque quando percebe o que está acontecendo, né? A ponto de, no final, como a gente viu, onde a gente parou, inclusive, ele dizer que ele acabou o casamento, né? Naquele momento, o casamento que estava programado com Abigail acabou, mesmo com a bênção e permissão de Gesiel. Talvez isso tenha sido até mais uma punhalada para o Saulo de Tarso, de ver aquele homem que ele tanto perseguiu retribuir com tanto amor. Ele não retribuiu com ódio. E aí a gente vê a grandeza desse espírito de Gesiel. E eu achei uma frase no livro... Opa, deixa eu... Por causa da spoiler, porque nós ainda não lemos essa parte. Já lemos. Abigail, está tudo consumado, ainda não. Já, essa parte não lemos. A gente falou aí, aí eu vou ler para vocês uma frase que é do livro Nosso Lar, tá? Psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito André Luiz, que é: aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Essa é a frase de Clarencio para André Luiz. E aí a gente vê, né? Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. A gente não viu aflição ali, nem aflição nem remorso, no Estevão. Não vimos aflição. Quando a gente fala aflição, não é de nervosismo, é aflição de desespero, né? Não tinha esse desespero no Gesiel. A gente não tinha o desespero também pela morte, apesar de ter o sofrimento, mas o desespero, aquele escândalo todo da própria Abigail. E nem o remorso. Mesmo quando, porque imagine só, você se deparar com uma situação de que a pessoa que você tanto ama matou de forma cruel o teu irmão, né? Ela perdoou ali. Foram momentos de muito amor, né? Dos dois. E o único que não conseguiu entender isso naquele momento, mas que ele, assim, ele vai sofrer muito com isso. E aí é o grande choque, acho que da transformação do Paulo de Tarso, esse exercício de amor que foi entre Abigail e Estevão, ele presenciar esse amor dos dois, essa delicadeza desses momentos finais, inclusive a oração que a Abigail fez, que a gente leu e que o Carlinhos Conceição tão generosamente fez um fundo musical ainda, né, enquanto a gente lia. Então, posso continuar, Sônia? Já que você não lembra da última parte, eu já vou ler então a pergunta. Então, quando Paulo de Tarso presencia isso tudo, ele fala para ela: Abigail,
está tudo, que é bem no momento que Estevão morre, né? Abigail, está tudo consumado e tudo terminou também entre nós. A pobre criatura voltou-se com assombro. Então não lhe bastavam os golpes recebidos? Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil da sua vida? Receberia a humilhação mais fria com a morte de Gesiel e ainda por cima o abandono? Consternada com tudo que viera encontrar em Jerusalém, entendeu que precisava utilizar todas as energias para não cair nas provas ríspidas que lhe haviam sido reservadas. E viu logo que no orgulho de Saulo não encontraria consolação. No momento, chegou às mais latas conclusões quanto ao papel que lhe competia em tão embaraçosas conjunturas. Sem recorrer à sensibilidade feminina, cobrou o ânimo e falou com dignidade e nobreza. Quer falar ou termina a frase? Queria falar porque é sobre antes. Orgulho, ok? Num texto do nosso querido Emmanuel, que chama-se Alma e Coração, ok? O livro. E o texto é o Inimigos Ocultos. E diz o seguinte: dentre os inimigos ocultos, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo que vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. Ela aqui precisava de consolo. O Paulo de Tarso, supostamente, e nós sabemos que assim é, amava Abigail, mas o orgulho tolda-lhe a consolação, que é o ato que normalmente nós praticamos quando amamos, que faz parte do egoísmo, que é o ponto seguinte. O orgulho que não nos permite acolher a luz do entendimento, arruinando-nos a permanente desequilíbrio. O facto de termos duas chagas, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, que é o orgulho e o egoísmo, sendo que o egoísmo é o quê? É eu cultivar o meu ego, que é o que faz constantemente o Saulo. Eu sou mais, eu sou mais inteligente, eu estou a defender Deus, eu quero aquele posto, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, eu quero receber a glória dentro dos judeus, apesar de não poder receber a coroa dos louros, né, que eram utilizados pelos Césares, mas ele faz essa comparação quando fala com Abigail, que é isso que ele pretende. Então, o orgulho, que é a nossa maior chave, e o egoísmo, que andam sempre juntos, que eles trabalham em conjunto, faz com que nós não consigamos, muitas vezes, perante grandes dores, se consolar. Porque o nosso orgulho ferido, o nosso ego, que é o que está a acontecer aqui, de alguma forma, mandando-nos para baixo, porque perante aquilo que a Eurídice disse muito bem, logo no início, perante a grandeza de duas almas que ele tem ali, que em seus patamares diferentes, mas que são grandes almas, quer o Gesiel, Estevão, quer a nossa querida Abigail, ambos estão-lhe a dar uma mostra de algo que ele não consegue ainda reconhecer, mas que está dentro dele. Que é exatamente isso que o nosso Gesiel diz. Se ele defende assim, portanto, Moisés, quando ele conhecer o Cristo, também o irá fazer. Ou seja, ele reconhece aquilo que também Gamaliel reconhece nele, também Abigail reconhece nele, mas aquilo que muitas vezes nós também temos, mas que nós, pelo orgulho, não deixamos que venha ao de cima. E ela diz, o orgulho dele não lhe vai permitir que ele possa fazer aquilo que era o dever dele, como seu futuro esposo, como pessoa que a ama, que é consolá-la, que é cuidar dela apesar de tudo. E isto é muito importante, porque nós fazemos muito isto nas nossas vidas. Quando nós temos um confronto com alguém, muitas vezes nós percebemos que estamos errados, mas como sentimos o melindre, né? Sentimos-nos para baixo, sentimos-nos humilhados, vamos dizer assim, usando a terminologia nossa, o que nós fazemos muitas vezes é afastarmos da pessoa, em vez de retomar o caminho, pedir desculpa e manter a amizade. Porque ainda fala mais alto a nossa vaidade e o nosso orgulho. Então, é estas as chagas do nosso Saulo que nós também temos. Porque continuamos a ter isso ainda hoje em dia. Sim, Eurídice. É porque imagina ele ter que também, neste momento, acho que em algum momento alguém comentou, não sei se foi a própria Manuela, né, Manu? Que ele estava passando por uma situação que, imagine, ele incitou a perseguição e o ódio contra Estevão, né? E aí ele
ele pregou contra o Estevão, pregou contra os seguidores do caminho, só que ele elegeu o Estevão como o principal, o foco principal, né? E até também com a permissão de Gamaliel, Pedro foi deixado um pouquinho protegido ali, ele foi direto no Estevão. Aí, imagina ele ter que dizer como é que ele ia corrigir essa situação diante de todo mundo, né, dos outros sacerdotes ou da própria sociedade, que ele era o cunhado do anticristo, do anticristo não, né, porque ele era anticristo ali, mas do anti-Moisés, do mentiroso, do destruidor das leis mosaicas, como ele, Saulo, que estava pronto para galgar um dos cargos maiores do Sinédrio, poderia ser parente, né, de uma pessoa como aquela. Que então aí é onde você falou, é o orgulho mesmo dele que pode ter entrado ali, mas além do orgulho, imagine só, Sônia, a gente está falando da parte do orgulho, que a gente está vendo, isso está muito óbvio. Agora imagine só também, ele amava Abigail. Imagine a dor dele. Entrava, não é? O orgulho entrava. Normalmente o orgulho entrava, o amor. O orgulho faz com que o nosso amor não funcione tão grandemente como deveria, porque ele é exatamente a erva daninha. É o que faz com que ele não esteja a fazer a consolação. O que ele está a fazer aqui é penalizar ainda mais o coração dela, porque ele não consegue ver. Entra aqui aquele ponto que é a vaidade. Sim, diz? O que eu quero dizer não é disso, eu quero dizer do próprio coração dele. A dor do coração dele, porque ele amava aquela mulher, ele teve que, por causa de tudo isso, como você falou, orgulho e trava, ok, por causa de tudo isso que deve ter passado assim na cabeça dele como um choque, né, fora aquela cena, ele tem que se afastar da mulher que ele amava. A gente vai ver lá mais para frente o que vai acontecer nesse processo, mas eu imagino a dor dele neste momento de rejeição de Abigail. Da mulher que ele amava, a dor dele de ver o sofrimento desta mulher que ele amava, porque ele prestava atenção nela. A gente vê pelas conversas deles, enquanto ele caminhava nos jardins da casa de Zacarias, não sei o quê, o cuidado que ele tinha com ela. Então, naquele momento, ele vê o tanto que ele também magoou ela, né? Era difícil para ele também, era mais um motivo, eram muitas emoções juntas, né? Nós já vamos ver esse ponto aí um pouquinho mais à frente, porque tu vais dar uma parte que tem a ver com isso que tu estás a falar. Mas o ponto principal dele, mesmo isso que tu estás a dizer, mesmo ele tendo o amor, mesmo sabendo quem ele é, mesmo sabendo, ele não consegue vencer o orgulho. E isso é o nosso grande problema. Por isso é que eu estou a batalhar nesse problema. Porque o nosso grande problema em tudo o que nós fazemos na vida é exatamente o orgulho. Porque ele, apesar de a amar, e isso não temos dúvidas, apesar de ele reconhecer nela a grandiosidade da alma, ele não consegue, perante seu orgulho ferido, de ser o agente da morte do irmão dela, ele não consegue vencer isso. Porque ele tem um ponto fundamental que vem do orgulho e do egoísmo, que chama-se vaidade. Porque eu cultivo o ego. Eu, ao cultivar o ego, automaticamente eu estou-me a pôr num patamar cá em cima, superior, não é? E automaticamente vem a vaidade. E a vaidade, o que é que ele vai fazer? Vai superestimar-me perante os outros. Vou desprezar o merecimento dos outros. Ele não achava que Estevão tinha merecimento. No sentido em que ele achava que Estevão, apesar de lhe ter provado, conhecia muito bem, tal como ele, as escrituras, não é? Torá, de Moisés, de ele ter tudo isso, ele continuava, apesar de ele ter percebido que ele era de uma família, tal como ele, que tinha o direito ao judaísmo, por isso ele teve um tratamento diferenciado, não é? Em relação aos nazarenos. Nós temos aqui um vislumbre de ego superestimado. E muitos de nós achamos que somos superiores aos outros. E quando alguém nos mostra que não é bem assim, ou seja, que tem uma visão que é melhor do que a nossa, o que nós vamos fazer é o que ele faz, no fundo, que é ou afastar-nos, e isto acontece muito na casa espírita, quando um médium de alguma forma é chamado a atenção por alguém, né? Porque há ali uma coisa que não correu tão bem, o médium começa-se a afastar, porque vem uma melindre, que vem do orgulho, que vem da vaidade. E isto é a nossa chaga maior, e é o que é utilizado pelo outro lado da vida para as grandes obsessões. Porque da mesma maneira que o nosso querido, nós falamos sempre disso, Jaziel estava assessorado pelos bons espíritos perante aquelas dores, inclusive a Jesus,
apareceu ali para fazer aquela recepção dele e aquilo que tu falaste muito bem da chaga, né? De curar a chaga. O nosso Saulo não está sozinho. O nosso Saulo também tem espíritos ao seu lado no caminho menos bom, porque ele faz parte dessa linha atualmente vibracional. Então ele também está a ser, de alguma forma, acicatado para fazer as coisas, porque somos todos influenciados. Como nos diz a pergunta do livro dos Espíritos, em que nos refere que se os Espíritos nos influenciam, eles dizem mais do que vocês pensam, muitas vezes são eles que comandam as vossas vidas. Porquê? Porque nós entregamos a estas chagas, que são os nossos pontos de desequilíbrio. E o ponto de desequilíbrio dele é o seu ego lá em cima exacerbado. Portanto, que é o seu culto. É esse o seu problema. Mas tu vais agora continuar a ler e vai entrar naquele ponto que tu estavas a falar. Tudo terminado entre nós, por quê? O sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero. Não compreendes? Replicou o orgulhoso rapaz. Nossa união tornou-se inexequível. Não poderei desposar a irmã de um inimigo de maldita memória para mim. Fui infeliz escolhendo esta ocasião para a tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado não só diante da mulher com quem nunca mais poderia unir-me pelo matrimônio, como perante os parentes e amigos pela situação amarga que as circunstâncias interpuseram no meu caminho. Abigail estava pálida e penosamente surpreendida. Saulo, Saulo, não te envergonhes perante meu coração. Gesiel morreu estimando-te. Seu cadáver nos escuta, acentuava com doloroso acento. Não posso obrigar-te a desposar-me, mas não transformes nossa afeição em ódio surdo. Sê meu amigo. Ser-te-ei eternamente grata pelos meses de ventura que me deste. Voltarei amanhã para a casa de Ruth. Não te envergonharás de mim. A ninguém direi que Estevão era meu irmão, nem mesmo a Zacarias. Não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco. Aqui está. O problema dele é esse, é que ela sabe o que ele fez. É a consciência dele. Ele diz que não, mas a consciência dele chama-lhe à razão. E depois mais à frente vamos ver isso também com o Gamaliel, né? Vai também ser uma leitura que nós vamos fazer que faz parte deste capítulo. Mas aqui nesta situação é o que tu estavas a falar e muito bem. Só que, apesar de tudo, vence sempre, no caso dele, o orgulho ferido. E é quase sempre como acontece nas nossas vidas. Nós perdemos amizades por isto. Afastamos-nos de pessoas porque o nosso orgulho foi ferido. Porque alguém detectou em nós uma imperfeição nossa e nós nos afastamos. Nós não somos perfeitos. O nosso mestre só aceitou um título, que é o de mestre. Quando alguém lhe chamou bom mestre, ele disse, bom só o pai é. Então, ninguém é perfeito, só o pai. Se só o pai é perfeito, se nós cairmos, o que nós devemos fazer é levantar-nos e chegar ao pé do outro e tentar retificar a situação com o outro. Ela está-lhe a dizer que não tem nenhuma penalização no seu coração. Gesiel Estevão também lhe disse que não tinha nenhuma penalização no seu coração. Pelo contrário, demonstrou outra coisa. Ela está-lhe a dizer, ok, já compreendi que não vai valer a pena, porque ela já tinha percebido isso antes, né? Não vai valer a pena. Vejam só a propriedade de espírito dela. Eu não quero que ela ama. Isto é amor. O verdadeiro amor é este. É aquele que supera tudo. Vira-se para ele e diz, eu não quero que ninguém te aponte o dedo, porque tu mataste o meu irmão. Eu não quero isso. Então eu não vou dizer a ninguém que encontrei Gesiel e que ele morreu. Ela está a dizer que não vai enterrar o irmão. Vocês compreenderam? Porque, no fundo, ela não vai participar. Porque para participar significava que ela tinha de ser quem ela era. Ela está a entregar o corpo do irmão assim, porque ela sabe que o espírito continua a viver. E esta é a segurança dela, mesmo não conhecendo o cristianismo. Por isso ela também vai ser tocada pelo mais à frente, não é? Da mesma maneira que foi Gamaliel tocado, da mesma maneira que o próprio Saulo vai acabar por ser tocado. A Eurídice hoje falou de uma coisa muito importante. Ele é tocado exatamente porque ele vislumbra isto. Porque ele vislumbra tudo desde o início, daquele momento em que ele encontra Estevão. E que há aquele encontro na casa do caminho. A partir daí ele já está a ser transformado. Ele já está a ser tocado. Ele está a entregar-se a isso, que é o que a nossa Eurídice vai agora ler, né? Que ele vai dizer isso. Observando-a naquela generosidade humilde, o moço de Tarso teve ímpetos de estreitá-la ao coração, como se o fizera a uma criança. Quis avançar, apertá-la contra o peito, cobrir-lhe de beijos a fronte bondosa e inocente. Súbito, porém, vieram-lhe à mente os seus títulos e atribuições.
Via Jerusalém revoltada, tisnando-lhe a reputação de amargas ironias. O futuro rabino não poderia ser vencido. O doutor da lei rígida e implacável devia sufocar o homem para sempre, que é o que a gente fala, já falou lá atrás, né? Uhum. Mostrando-se impassível, replicou em tom áspero: aceito o teu silêncio em razão das lamentáveis ocorrências deste dia. Voltarás amanhã para a casa de Ruth, mas não deves esperar a continuação das minhas visitas, nem mesmo por cortesia injustificável, porque na sinceridade dos de nossa raça, os que não são amigos são inimigos. Vejam só, ela pede para ele ser amigo dela. Não, ela diz-lhe, não é preciso que te cases comigo, mas peço que sejas meu amigo. E ele diz, não posso ser. Isto é doloroso, muito doloroso. Porque ela tem razão, Eurídice. Ele ama. E depois nós vamos perceber que isso depois vai ter impacto mais à frente. Porque o amor, queirando ou não queirando, o amor, quando é verdadeiro, ele vence. Pode não vencer no momento. Isto é um choque que ele teve. Não é, Eurídice? Era o que tu estavas a dizer. Isto foi um choque. Um choque que funcionou o seu automatismo. Qual é o nosso automatismo primeiro? Fuga, desistência. É esse o nosso automatismo primeiro. Ele está a agir como nós agimos. Perante um confronto com alguém, nós temos duas hipóteses. Ou o nosso orgulho sobrepõe-se e nós gritamos, rebelamos, como ele fez, não é? Ou então tens um grande controle, que foi que ele também teve, né? Quando age assim, interiormente irritava-se, ele conseguia se controlar pensando, se eu for por aí vou perder isto e vou perder aquilo. Ele tem esse raciocínio. Não é? Então ele controlava, é simples dele. Não é? E ele aqui não conseguiu controlar. Ele não conseguiu controlar, porque é muito difícil, e nós temos que pensar nisso. E se quiseres continuar, eu disse, continua, é muito difícil nós convivermos com alguém que sabe quem nós somos, a nossa verdadeira essência. Né? É muito difícil convivermos com quem, sabendo que nós não somos a perfeição que passávamos para fora. Nós somos pessoas perfectíveis, não é, Eurídice? Eu acho que essa frase que você falou é muito, muito importante, porque é aí que a gente encontra os maiores atritos dentro das famílias, porque as pessoas se conhecem profundamente. Ninguém sabe 100% o que passa na alma de cada indivíduo, porque cada indivíduo carrega vidas que outras pessoas não conhecem, né? Mas sabe até que ponto com muito mais profundidade, até que ponto em relação ao outro, né, que não está na família, até que ponto aquela pessoa consegue avançar, né? Seja em qualquer sentimento que seja, em qualquer ação que seja. Então, às vezes as discussões, as brigas em família são muito mais ferozes, porque elas ferem mais, né? Principalmente quando você não espera do outro um ferimento, você espera que o outro cuide de você, te proteja, ele ama, e aí aquele outro vai lá e vai direto na ferida. Então, esse dentro das famílias e dos amigos próximos também, o controle, né, das suas próprias emoções, do respeito à dor do outro. Eu sempre falo que a dor do outro é a maior dor do mundo, porque ela é do outro, não é minha. Então, ela já até disse isso aqui no programa, né? Então, como ela é do outro e não é minha, para ele vai doer demais. Então, não adianta eu querer comparar minha dor com a dele. Começa por aí, né? E depois disso, não adianta eu querer entender a dor dele. Porque a dor dele, ou tentar educar a dor dele, porque a dor dele traz vivências que nós não participamos, que algumas delas nós não participamos e algumas a gente teve, né? Porque a gente se reencontra através das reencarnações. E, bom, a irmã de Gesiel recebia aquelas explicações com espanto profundo. Então, abandona-me inteiramente. Assim? Perguntou entre lágrimas. Não estás desamparada, murmurou inflexivelmente. Tens os teus amigos da estrada de Jope. Que é aqui ele está falando de Raquel e de Zacarias. Sim. Mas, afinal, por que odiaste tanto a meu irmão? Ele foi sempre bondoso. Em Corinto nunca ofendeu a ninguém. Era pregador do malfadado carpinteiro de Nazaré, esclareceu contrafeito e ríspido. Além disso, humilhou-me diante da cidade inteira. Esse é o verdadeiro motivo, o orgulho ferido. O orgulho ferido. De novo. Porque na realidade é isso. Nem sequer é outra questão. Ele usou-a para fazer aquilo que ele queria. Porque ele, no fundo, está-se a vingar. Que é um automatismo nosso. Nós, quando não nos vingamos realmente, não é, Eurídice?
diretamente, porque já temos algum controle da sociedade de hoje em dia, fazemos por pensamentos, ou então, à volta, dentro da própria família, começamos a colocar o filho contra o pai contra a mãe, o filho contra o irmão, ou contra a avó. Nós vamos criando ali uma teia para que aquela pessoa que nos magoou de alguma forma, ou que nós achamos que nos magoou, porque muitas vezes até nem teve nenhuma ação, nós é que levámos essa ação para um patamar que não fazia muito sentido, porque o nosso melindre falou mais alto, né? O orgulho ferido. Então, o que é que acontece? Eu estou a criar um problema grande dentro da minha própria família. E depois eu digo, porquê que eu tenho tanto sofrimento e desequilíbrio? Se fui eu que criei. Quando eu faço uma comparação entre dois irmãos, por exemplo, eu já falei isto aqui uma vez, no Evangelho, quando nós fazemos a comparação entre dois irmãos, nós estamos a criar ali um problema entre os dois irmãos, que já pode vir de outras vidas. Porque eles podem ter vindo já com problemas de outras vidas, que os pais podem estar a exacerbar, e em vez de eles conseguirem, como irmãos, amarem-se e resolverem as questões lá de trás, estão ainda a acicatar aquilo que já lá estava. No mau sentido. O teu irmão é melhor que tu. O teu irmão tem melhores notas. A tua irmã... Nós não somos iguais. É o que eu disse há pouco. Nós não somos iguais. Hoje uma companheira que eu disse, conhece a Felicidade, disse o seguinte, que nem os dedos das nossas mãos são iguais. São todos diferentes. Não há um dedo igual. Então nenhum de nós é igual. Então nós não vamos ser iguais. Por exemplo, a Euridice tem muito jeito para a arquitetura e para desenhar. Eu sou um desastre. Eu amo desenho, mas eu sou um desastre a desenhar. Não nasci para isso. Mas, em compensação, eu terei uma outra coisa qualquer que poderei ser diferente e que ela não tenha tanta apetência. Faz parte. Agora, nós não somos iguais. Tecnologia. Sim, foi a minha área de formação, faz um bocado de sentido, mas tu também tens, tu utilizas. Mas pronto, mas o que eu quis dizer é que nós, na realidade, não é? Se nós pensarmos bem, cada um de nós complementa-se, nós não somos iguais. Eu, por exemplo, perante um agricultor, eu sei zero. A minha mãe fez agricultura porque ela nasceu no campo e tinha terra, não sei o quê. Eu, quando fui falar com a minha mãe de agricultura, eu sinto um zero. E eu tenho mais estudos do que ela. Mas eu, perante essa sabedoria, estudos palavras escolares, mas perante a sabedoria da agricultura e de vida, eu tenho menos. Ela tem mais sabedoria nesse campo do que eu e muitas outras coisas. Por exemplo, para cozinhar, entre várias outras coisas. Então, nós temos muito o hábito de achar que, como já chegámos a um patamar de entendimento de uma coisa, que o outro, como não chegou, é menos do que nós. Só que esquecemos que eu tenho outros patamares. Que é o que acontece aqui. No caso de Zé, ela era superior moralmente ao nosso saldo. Era naquele momento. A gente também não sabe como é que é agora, porque a gente sabe que há uma eternidade pela frente e que às vezes nós progredimos um pouquinho mais, o outro parece estar atrás, de repente há um salto de evolução e passa para a frente. E assim sucessivamente, nós estamos sempre assim. Então não vale a pena nós acharmos que somos superiores aos outros. Se o mestre, que é um espírito puro, não se achou superior a nós, pelo contrário, quem somos nós para nos acharmos superiores aos outros? É essa a visão que o mestre nos trouxe, não é? Quando ele lava os pés dos seus apóstolos. Portanto, não é? Ele lava os pés dos seus apóstolos. Essa é uma das ações, mostrando que é igual. Porque ele é um espírito que foi criado simples e ignorante, que fez a sua ascensão, mas chegar ao espírito puro. Como nós, um dia chegaremos. Não estamos ainda lá, mas devemos chegar, não é? Outra coisa que vale a gente analisar é essa primeira frase dele, né? Que era pregador, malfadado, carpinteiro de Nazaré. Aí a gente vê que ele não conhecia mesmo Cristo, né? O que ele utilizava do ódio dele era porque era contra Moisés, não porque ele conhecia o Cristo. Aí eu fui ver o que era malfadado, né? Falei, deixa eu ter certeza para a gente não falar besteira do que é malfadado. Malfadado é desditoso, desventurado, infeliz, infortunado, gente, tudo que Cristo não era, né? Ok, ele teve. Aí você vai falar, tá bom, então um homem de sorte morreu pregado na cruz. Não é isso, mas ele sabia, assim, o que doeu para Cristo, claro, não estou falando dor física, porque ele foi humilhado, sofreu tudo isso, mas era uma missão que ele tinha assumido, sabendo que ia estar encarnando num planeta de espíritos como nós, né? E como aqueles que também fizeram o que fizeram com ele, né? Mas aí a gente lembra daquela frase, né, de que Tarso, Saulo, né?
ele não conhecia Jesus e defendeu muito a Moisés. E quando conhecesse Jesus, ele defenderia Jesus. Eu não lembro quem falou essa frase, Sonia, você lembra? Foi o próprio Estevão. O Estevão. Tá vendo? E quando conhecesse Jesus, é mesmo aqui no livro fala, quando ele conhecesse Jesus, ele iria defender Jesus. E então a gente vê que exatamente realmente ele não conhecia, por isso que ele se comportou da forma como ele se comportou, mas ele defendeu a religião dele, né? Tudo começou na defesa da religião dele, da defesa de Moisés, né? Que não é bem uma religião, vamos dizer assim, né? Mas na defesa de Moisés. E aí, depois disso, que ele já tinha orgulho, depois isso tudo só foi alimentando orgulho, porque ele se viu incapaz de acompanhar aquelas pessoas na qualidade moral. Abigail. Deixa-me só dizer uma frase. Há uma frase que está no capítulo 1 de João, que é no versículo 4, que é uma frase que nós muitas vezes usamos só uma parte dela, mas que vale refletir aqui. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o nosso querido Saulo de Tarso ainda não ama na sua plenitude. Então, ele ainda não conhece a Deus verdadeiramente. Portanto, no momento em que ele perceber que o amor, né, o verdadeiro amor, ele passará a abraçar o Cristo. Porque o Cristo é exatamente o Espírito que personifica o homem de bem. O verdadeiro homem de bem, que é o nosso objetivo, a nossa crença, é o protótipo de homem, mais puro que habitou a terra. Então, é o nosso homem integral. É o Cristo. Né? Então, ele ainda não ama. Amar, nós ainda também não amamos na plenitude. Isso só acontece quando chegamos a espírito puro. Amar na plenitude só quando chegamos a espírito puro. Então, nós estamos a vislumbrar amor. Ou seja, nós vamos tendo trabalho de irmos a pouco e pouco granjeando as virtudes que nos levam à plenitude do amor. Umas vezes conseguimos ser pacientes, estamos a aplicar o amor aí, mas outras vezes não conseguimos. Umas vezes conseguimos ser tolerantes, outras vezes não conseguimos. Umas vezes já conseguimos fazer 20 vezes o silêncio, outras vezes não conseguimos, que também é amor. Silêncio também é amor, perante as dificuldades que estão à nossa volta. E muitas outras situações. Portanto, nós estamos a caminho, nós estamos a exercitar. Na oração da nossa querida Eurídice, ela falou sobre trabalhar. Portanto, é a oração do início, que ela falou sobre trabalhar. E trabalhar é o que nós estamos a fazer, trabalhar o espírito, convivendo uns com os outros. Então, nenhum de nós pode apontar o dedinho ao nosso amigo Sal, como muitas vezes fazemos. Porque nós, como estamos a ver por aquilo que estamos a estudar, nós temos isso ainda em nós. Em graus diferentes, mas temos. E perante uma situação que ele está a vivenciar, como é que nós agiríamos? Eu pergunto-me, se por acaso eu fosse agente da dor de alguém, eu não iria fazer o mesmo que o Sal? Eu não iria fugir? Não sei. Eu lembrei-me agora de uma história que eu acho muito bonita, que é de uma atriz, que é a Brooke Shields. A Brooke Shields teve muitas dificuldades em conseguir engravidar. Fez vários tratamentos até que finalmente conseguiu engravidar. Era o maior sonho dela, ter um filho. Ela teve a criança. A criança nasceu. A primeira vez que ela olhou para a criança, para os olhos daquela criança, ela sentiu-se despida. Interiormente. Depressão pós-parto. Aquela que considerou depressão pós-parto, mas na realidade ela reconheceu aquele espírito e o espírito reconheceu a ela. Ela disse, ele sabia o que eu era verdadeiramente. E ela não gostava de si própria. Como ela não gostava de si própria e achava que havia coisas que não estavam bem, ela teve uma grande dificuldade que teve ao ponto de se matar a ela e à criança. Portanto, porque ela ia a conduzir e de repente ia bater contra... E conseguiu, graças a Deus, não ir por esse caminho. Mas isto é o que acontece connosco, imaginem. E era um espírito acabado de reencarnar, havia o véu do esquecimento e mesmo assim ela teve este impacto. Imaginemos se ela soubesse verdadeiramente, né, aquilo que está no seu subconsciente, aqui presente. É o que acontece com o nosso Sal. Abigail, compelida pela severidade das respostas, calou-se inteiramente. Que poderia ter o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Até ali, não se interessara pela figura do famoso carpinteiro que morrera na cruz como um malfeitor, mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele o Messias. Para seduzir o caráter cristalino como Gisiel, o Cristo não poderia ser um homem vulgar. Lembrava o passado do irmão para considerar que, no caso da rebeldia paterna, conseguiria manter-se acima dos próprios laços de sangue para demoestar o genitor amorosamente.
Se tivera forças para analisar os atos paternos com o preciso discernimento, era preciso que aquele Jesus fosse muito grande para que a ele se consagrasse, oferecendo-lhe a própria vida ao recobrar a liberdade. Gesiel, a seu ver, não se enganaria. Conhecendo-lhe a índole de berço, não era possível que deixasse iludir com suas convicções religiosas. Sentia-se agora atraída para aquele Jesus desconhecido e odiado injustamente. Ele ensinara o irmão a bem-querer os próprios verdugos. Que ele não reservaria, pois, ao seu coração sedento de carinho e de paz? As últimas palavras de Gesiel exerciam sobre ela uma influência profunda. Estão a ver, ele não foi só o nosso amigo Salvo que foi aqui, de alguma forma, tocado, apesar de ele não estar a deixar vir ao de cima. Ela também. Ela conhecia bem o irmão. Portanto, este encontro não foi ao acaso. Era porque ela também necessitava deste encontro. Ela conhecia o irmão, sabia a grandeza do seu irmão, sabia a capacidade do seu irmão. Então ela dizia, ele não pode, de forma nenhuma, ter-se enganado, equivocado. Até porque ele conseguiu uma coisa que nós ainda não era uma capacidade usual para os judeus, que era perdoar os seus produtos. Uma coisa que o pai dela não conseguiu fazer. Né? Portanto, então ela tem ali um exemplo do irmão, que ao contrário do pai, parte perdoando. Ela teve 2 episódios na sua vida idênticos. E num, o pai não conseguiu. No outro, Gesiel conseguiu. E ela diz, foi porque o Cristo estava na vida dele. Não é? Mas já não foi só porque o Cristo estava na vida dele. Na realidade, ele já era assim. Já era naturalmente assim. Ele conseguiu ouvir o Cristo exatamente por essa razão. Como ela vai conseguir ouvir, não é? Porque ela agora ficou interessada e vai atrás. Não é? A mesma coisa acontece connosco. No momento em que nós estamos receptivos a ouvir o Cristo, que está sempre a mensagem dele à nossa volta, através dos benfeitores, das pessoas que cruzam connosco, que é fazer o bem, no momento em que nós ouvirmos, nós vamos dar guarida verdadeiramente a viver o Evangelho, a vivenciar o perdão, diz Eurídice. Você falou, ela vai atrás, né? Na verdade, o que ela faz, ela abre o coração. A gente vai ver que é mais do que ela ir atrás. Ela abre o coração e Cristo vem até ela. Sim, sem spoiler. Mas é isso. No fundo, ela abre o coração e vai atrás. O que é ir atrás? É ela atrair. O ir atrás é atrair, no sentido de atrair. Nós vamos atrás atraindo. Muitas vezes a gente está quietos no nosso canto e aparece um livro. Porque nós estamos abertos a... Procuramos uma resposta e aparece uma pessoa que nos fala de uma determinada coisa. Eu hoje achei uma coisa muito bonita. Uma companheira nossa que trabalha num café tem uma senhora que estava com muitos problemas e, de alguma forma, ela sabe que ela é espírita. E ela viu que ela estava com tantos problemas que achou que o melhor que poderia fazer era encaminhá-la para a casa espírita. A senhora foi à casa espírita, porque já estava aberta para isso. Chegou lá, foi atendida e sentiu que saiu de lá ainda melhor e que estava com vontade de estudar e com aquilo tudo. Ou seja, ela estava receptiva. Então ela foi ao café, encontrou uma espírita e essa espírita falou-lhe do espiritismo. Vocês compreenderam? Porque ela estava receptiva. Ela foi, aparentemente parece que ela não foi atrás, mas ela foi, porque ela atraiu. É nesse sentido. Então, quando nós vamos atrás, muitas vezes sem perceber que estamos a ir atrás. Nós estamos com um questionamento, com uma situação, de repente a resposta aparece. É que nós atraímos isso. Isso é ir atrás. É pensar que precisamos disto, de uma consolação, abrimos o nosso coração para o amor, não é? E isso automaticamente aparecem situações para a gente poder resolver. É como aquela história do Divaldo, né? Que tem aquela senhora que bate à porta, que está, os meninos estão com fome, os filhos dela, e ele não tem hipótese de ter ali. Ele começa a reclamar no pensamento: eu não tenho, a casa está cheia, não posso acolhê-la. E de repente aparece a Joana de Anjos, a sua mentora, e diz-lhe assim: você está chateado porque o seu nome está escrito no livro dos céus? E ele caiu em si, refletiu e percebeu que tinha a solução, que não era acolhê-la, era tratar do problema lá onde ela vivia e não ter os filhos junto com ela. Ela ia deixar os filhos com ele, ia doar os filhos para ele. Eu tive uma conversa essa semana também com uma pessoa, também, né, espírita, que ela falava isso: eu estou querendo fazer, estou querendo isso, que eu falei: olha, tudo começa pela vontade. Começa por aí, você tem que ter a vontade. Depois disso, você tem que se preparar. Porque cuidado que você pede, você vai receber. Talvez não do jeito que você queira, mas quando o trabalhador está preparado, o trabalho aparece.
né? Então, tudo que a gente for pedir, tudo que a gente quiser realmente de verdade, começa pelo querer de verdade mesmo, né? E aí as coisas, parece, tudo atrai, né? Tudo acaba vindo. Desculpa que eu apertei sem querer aqui. Essa sua mensagem, Marina, foi de antes, eu apertei aqui sem querer. Você acaba atraindo, né? E a gente fala assim, você acaba atraindo, mas a própria espiritualidade vai trabalhar para trazer para perto de você pessoas que tenham a mesma vontade, que tenham a mesma sintonia, e aí vão fortalecendo a tua vontade, né? Então, começa pela tua vontade. Você tendo a tua vontade, e ela é verdadeira, você acaba atraindo as pessoas certas que vão estar do seu lado para poder te ajudar. Abigail, compelida pela severidade, já li aqui, né? Desculpa. Abismada em profundas cogitações, notou que Saulo abrira a porta, chamando alguns auxiliares, que se precipitaram por cumprir-lhe as ordens. Em poucos minutos, os despojos de Estevão eram removidos, enquanto amigos numerosos cercavam o jovem par, expansivamente loquazes e satisfeitos. Que é isto? Perguntou um deles a Abigail, ao notar-lhe a túnica manchada de sangue. O sentenciado era israelita, talhou o moço tarcense desejoso de antecipar explicações. E como tal, amparamo-lo na hora extrema. Que não foi, né? Mas tudo bem. Um olhar mais severo deu a entender à jovem quanto devia conter as emoções próprias, longe e acima das ocorrências verídicas. Daí a minutos. O velho Gamaliel chegava e solicitava ao ex-discípulo alguns momentos de atenção em particular. Saulo, disse bondoso, espero partir na semana próxima para além de Damasco. Vou descansar junto de meu irmão e aproveitar a noite da velhice para meditar e repousar o espírito. Já fiz a necessária notificação no Sinédrio e no templo e acredito que dentro de poucos dias serás efetivamente promovido no seu cargo. O interpelado fez um ligeiro gesto de agradecimento, cuja frieza mal disfarçava o abatimento que lhe ia na alma. Então a gente vê, ali o próprio Gamaliel já, né, já tinha cumprido o ápice dele, e agora ele ia também buscar o Cristo, né? Sim, ele ia sair fazer para buscar o Cristo. Ele também foi tocado, neste caso pelo amigo dele que ele encontrou na casa do caminho, que estava lá, né, de doente, e que os filhos tinham colocado de parte, né? E é interessante nós, porque era prática da época, atenção, era prática da época, era o que eles tinham sido educados para fazer. Isto é uma coisa... estamos a falar, a gente está a falar de um tempo que não é o tempos atuais. Portanto, nós precisamos medir que, para eles, aquilo era uma coisa natural, exatamente porque eles tinham medo das doenças, não é? E não só esses motivos, às vezes havia outros motivos por trás, mas no caso, muitas vezes era porque não sabiam como é que a doença se propagava. Então, acaba por ser um pouco isso. Como aconteceu connosco com o Covid. Nós temos um exemplo mais recente para percebermos como é que funciona. E muitos de nós tivemos medo, não é? E afastámos uns dos outros e etc. Portanto, é natural, não é? Porque propagava-se contactando uns com os outros. Aqui, neste espaço específico, eu acho muito importante nós pensarmos que, reparem, ele está a ter aquilo que ele sempre quis, o cargo de Gamaliel. Ele vai ser promovido ao cargo de Gamaliel, que era do seu mestre. Gamaliel foi seu mestre. E ele não ficou feliz, ele está abatido. Porquê? Por aquilo que a Eurídice falou no início muito bem. Porque ele perdeu o amor da vida dele. Só que ele não está a perceber isso. Ele ainda não caiu em si. Ele ainda não caiu que não vale a pena nada das pomposidades da terra sem o amor. Por isso eu disse, ele ainda não ama totalmente. Ele ainda não está a ver a Deus porque ele não ama totalmente. Ele vai passar a ver a Deus no momento em que amar. Verdadeiramente. Que é quando ele se entrega. Não é? E isto somos todos nós. Sem exceção. E é bom que a gente pense sobre isto. Nós ainda não somos espíritos puros. Estamos a caminho. Eu volto a dizer isto. Nós muitas vezes exigimos coisas dos outros que eles não nos podem dar. E amar é também não exigir do outro que ele não nos pode dar. É fazer a nossa parte. Fazer aquilo que nós podemos fazer. Muitas vezes até exigimos ao outro que a gente não faz. E isto é importante nós pensarmos. Não é? Então, é muito importante nós percebermos que ele está abatido. Ele perdeu aquilo que era tudo. Aquilo que era o seu maior desejo, não está feliz por isso. Porque tem um outro problema, que é a perda da Abigail. Então, a nossa Eurídice no início estava certa, mas o orgulho, que é aquela chaga maior,
o orgulho é aquilo, por isso eu batalhei no orgulho desde o início, o orgulho é aquilo que faz com que ele não consiga sair desta situação logo, porque fala mais alto o seu automatismo. E nós vivemos no orgulho e no ego há muito tempo. Entretanto, persegui o generoso rabino solicitamente. Tenho um último pedido a fazer-te. É que tenho Simão Pedro em conta de um amigo. Esta confissão poderá escandalizar-te, mas sinto-me bem ao fazê-la. Acabo de receber sua visita, pedindo a minha interferência para que o cadáver da vítima de hoje seja entregue à Igreja do Caminho, onde será sepultado com muito amor. Sou intermediário do pedido e espero não me recuses o obséquio. Dizeis vítima? Perguntou Saulo admirado. Ui, a existência de uma vítima pressupõe o algoz e eu não sou verdugo de ninguém. Defendi a lei até o fim. Aí a gente vê a frase de Abigail, quando ela comenta para ele, que ela usa a última frase, cadê? Que não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco. E aí o Gamaliel chama o outro de vítima. Automático. Pronto. Punhalada nele. Aliás, foi uma chicotada gigante que ele recebeu do mestre dele. Porque o mestre dele, que o Estevão era vítima. E já tinha avisado lá atrás. Né? E ele não podia negar esse pedido do mestre, porque o próprio Gamaliel acabou fazendo cedências, que na verdade ele tinha que escolher quem ia morrer, mais ou menos foi isso. Ou o Pedro ou o Gesiel. Vale Gesiel, né? Então, para o Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, isso foi uma faca, né? Gamaliel compreendeu a objeção e replicou: não vejas laivo de recriminação nas minhas palavras. Nem a hora, nem o local, tampouco se prestam a discussões. No entanto, para não faltar à sinceridade que em mim compete conhecer-te, devo dizer-te rapidamente que venho chegando a profundas conclusões a respeito do chamado carpinteiro de Nazaré. Tenho refletido maduramente na sua obra entre nós, todavia estou velho e alquebrado para iniciar qualquer movimento renovador no seio do judaísmo. Em nossa existência, chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos. Todavia, em qualquer idade, podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. É o que vou fazer. O deserto, na majestade silenciosa do insulamento, constituiu sempre a sedução dos nossos antepassados. Sairei de Jerusalém. Fugirei do escândalo que as minhas novas ideias e atitudes certo provocariam. Buscarei a solidão para encontrar a verdade. E a gente está com 3 minutos. Exato. Vejamos só. Na realidade, o nosso Gamaliel está-lhe a dar lições no final. Ele não está a fazer isto ao acaso. Ele é mestre dele. Ele também sabe quem é que tem do outro lado. Ele sabe que está a dizer a alguém que não vai falar aquilo que ele vai fazer. Ele sabe que pode confiar, por estranho que possa parecer, ele sabe que pode confiar em Saulo de Tarso. Ele sabe que Saulo de Tarso vai lhe atender ao seu pedido. Ele não tem dúvidas disso. De facto, ele naquela altura sabia que não tinha como salvar Estevão, então salvou João e Pedro. Mas, na realidade, nós percebemos que ele está ali, né, a dizer-lhe, queiras ou não queiras, é vítima. Não, eu estou a defender a lei. Pois é, mas a lei diz, a verdadeira lei diz, não matarás. Então, se a lei que vem de Deus, que são os 10 mandamentos, que foi recebida por Moisés, diz não matarás, onde pode a lei a seguir balizar a morte de alguém? Em prol de pseudo-ideais nossos. Isto é para nós refletirmos, porque muitas vezes nós dizemos, a Bíblia diz. A Bíblia é feita da história da humanidade e um povo, onde tem coisas equivocadas também, porque é a história do seu povo. E às vezes nós equivocamos, porque nos interessa ler as coisas ao pé da letra.
A letra Marta, o espírito vivifica. Quem dá forma à lei, inclusive à lei de Deus, somos nós, quando a vivenciamos. Somos nós que damos forma à lei. Somos nós os agentes da lei. Nós somos as mãos. Então pensemos sobre isto. As mãos, as palavras, os pensamentos. Somos nós que fazemos as dores no mundo. Não é Deus. Somos nós. Porque somos nós que estamos a agir. E Então que é fazemos a nossa nossa luta. responsabilidade fazer a paz. A paz parte de cada um de nós. A paz no mundo não é só dos senhores que estão propagando a guerra, como por exemplo na Rússia, na Ucrânia ou noutros locais, Palestina, Israel. Não é só esses que estão lá no topo a fazer a guerra. Somos todos nós que fazemos as guerras diárias dentro das nossas próprias casas, porque as guerras começam aí. Então, Sônia, como a gente já vai acabar, quer mandar os seus beijinhos? Beijinhos para todos, muito obrigada. Obrigada, Eurídice. Muito obrigada mesmo. E a todos vós, muito obrigada pela paciência de aturarem uma portuguesa que fala português de Portugal, aqueles que estão no Brasil. Muito grata por tudo, espero que tenha sido entendível. E aqueles que são de Portugal também é mais fácil para nós, porque nós, como ouvimos as novelas brasileiras, estamos habituados à pronúncia brasileira. É mais fácil para nós do que para vós, porque nós consumimos exatamente as novelas desde os anos 80. Portanto, Mas olha, ela fala um português abrasileirado, viu, gente? E sem contar que ela faz um sacrifício enorme para falar devagar, né, Sônia? sim, a Eurídice sabe como é que eu sou quando estou sem ser assim. Ou seja, a falar normalmente no dia a dia, né? Mas olha, obrigada também, Sônia, estar contigo nesse estudo, continuação desse estudo. Obrigada, Marina, de estar com a gente hoje ao vivo aqui. E Manuela, também obrigada ao vivo com a gente, que se identificaram. Vocês que não se identificaram também, muito obrigada a vocês por estarem conosco. Obrigada pelo carinho e vibração. E obrigada a todos vocês que vão assistir também no futuro, seja pelo Web Rádio Estação da Luz ou por rádios irmãs também que apresentam a nossa programação. Muito obrigada a todos vocês, tá bom? É importante a gente receber de vocês essa energia e, mais do que isso, que vocês distribuam essa energia desse aprendizado, como disse a Marina aqui no começo, né, Marina? Impressionada como o estudo está fazendo ela ver detalhes que ela não tinha visto, mas esses detalhes modificam a gente de uma forma, no começo dá um pouquinho de ansiedade, tá? E talvez perdure um tempo essa ansiedade, porque a gente quer também tentar ser rápida. Vamos pensar que Saulo de Tarso, para ele virar Paulo, demorou muito, e depois para virar o Paulo, demorou mais outro muito. Então a gente também tem que ter um pouco de paciência. E naquela época tinha chicotadas, né? A gente não precisa disso, então a gente vai aproveitar mesmo o nosso chicote ao estudo, é a gente praticar, estudar, aprender, que é o que a gente está fazendo aqui através desse estudo, e depois colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. A gente vai ver que o próprio Paulo depois coloca em prática também os ensinamentos de Jesus. A gente tem que fazer isso. A gente vê que Pedro, depois de ter falhado, ele também coloca em prática o que ele aprendeu por Jesus. Né? Então, vamos fazer isso com a gente também. Vamos aprender para depois colocar em prática. Vamos exercitar essa prática no nosso dia a dia. Como a Sônia diz, trazendo para os dias de hoje, cada segundo da nossa vida a gente tem que vigiar. Vamos vigiar. Vigiar não é ficar olhando a casa dos outros. Vigiar é vigiar as suas próprias emoções, os seus próprios sentimentos. Como é que fiz isso errado? Nossa, como é que eu posso fazer melhor, me portar melhor para não errar isso de novo? Ou então, como é que eu posso fazer, se fiz alguma coisa boa, como é que eu posso fazer melhor ainda? Entendeu? Em prol da sua alma e das almas que estão ao seu redor convivendo com você. Tá? Então, somos uma grande família universal. Vamos nos comportar como grandes famílias universais, como filhos benditos de Deus, pessoas que se amam. Obrigada também, Manuela, obrigada, Sônia. E agora vamos dar os recadinhos para o estudo. A gente falou do estudo, né, do Paulo Estevão, a gente vai ter de novo a continuação sábado que vem, e quem vai estar de volta das férias? A Kátia Boeloni aqui com a gente no dia 8 de junho, vai estar na nossa 12ª leitura, falando ainda sobre a morte de Estevão, né, que é o capítulo 8, a primeira parte, ainda estamos na primeira parte. Então, a Kátia Boeloni, às 16 horas, horário de Brasília, Brasília, tá? O Brasil é grande, tem vários horários lá, mas vamos falar Brasília. E Portugal, 20 horas, tá bem? Que a gente vai estar aqui com vocês, acompanhando esse estudo aqui. Temos, assim, a maior alegria de poder contar com vocês conosco, e agradecemos também que divulguem esse estudo para outras pessoas, principalmente porque é gravado. Não posso assistir ao vivo, não tem problema.
pode colocar, assiste gravado depois, não tem problema, a gente só pede o quê? Que dá o seu joinha ali, e porque assim, isso vai ajudar com que o próprio YouTube distribua isso para mais pessoas que podem estar precisando desse estudo. E assim, isso é um ato de caridade. Às vezes um sorriso salva uma vida. Então, participe, divulgue esse estudo para outras pessoas também. Apesar de ser um estudo e um livro espírita, Paulo de Tarso é falado na época de Jesus que não era católico, não era evangélico. Então era de várias, não era umbandista, não era espírita, não era nada, era Cristo que falava em nome de Deus e Paulo que falava em nome de Jesus. Então não é pela religião. A única coisa que pode acontecer de vez em quando a gente faz uma comparação com as reencarnações, porque é o que nós espíritas kardecistas acreditamos e algumas outras religiões também. Aí você que não acredita abstrai isso, mas a mensagem de Paulo de Tarso, a mensagem de Jesus e a mensagem de Deus está contida nesse livro, então a gente conta com vocês para esse estudo e para essa divulgação, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Ah, esqueci do outro recado. Terça-feira, nas terças-feiras, ainda falando de Paulo de Tarso, nós temos o estudo das epístolas, também na visão espírita, tá? Mas o que é feito? É feito, nós estamos falando sobre as epístolas romanas, então elas quase que capítulo a capítulo também das epístolas, elas trazem uma explicação sobre o entendimento dessas epístolas, porque não é tão fácil ler as epístolas. Quer dizer, é fácil ler, é difícil entender, e elas dão essa explicação. Quando eu falo elas, são quem? Kátia Boroni, a nossa Kátia, Sandra Buari, Luísa Assunção e a Sonja Lobo. Então, eu e a Sônia ficamos aqui para receber e abrir as portas para essas meninas, trazer esse estudo que elas fazem também sobre as epístolas de Paulo, que não tem nada especificamente a ver com a religião espírita. Então também divulgam para outras pessoas, porque as epístolas são as cartas de Paulo para as igrejas, né, que foram fundadas em algumas cidades, baseado no trabalho que Paulo teve, tá bom? Então, Sônia, delícia estar contigo hoje de novo. Um beijo. Até terça-feira, quando a gente vai se encontrar nas epístolas, tá bom? E vocês também. Até terça-feira. Um beijo, que meu coração chegue para cada um de vocês, tá bom? Isso. Vá lá. Beijo a todos. Ah, esqueci. Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul continuam precisando de vossas ajudas, tá bem? Se puderem ajudar, nós já passamos aqui no programa passado o Pix da Federação Espírita, já passamos também outras informações também que vocês podem estar ajudando, né? E agora o governo do Rio Grande do Sul colocou aqui um Pix também, deem um print aqui na tela, para quem quiser ajudar através de uma instituição do governo, tá bom? Então, eles pedem aqui um Pix, que é em valores de dinheiro, para poder ajudar o pessoal no Rio Grande do Sul. Mas quem não puder, aqui da Federação, obrigada, Tavares, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, aqui também, tá? Que vocês podem ajudar, a chave Pix é o CNPJ deles. Então, no caso da federação, você fala, mas eu vou ajudar uma casa espírita? Não, eles é reconstrução para que eles também possam continuar ajudando, porque eles ajudam também de forma material, mas espiritual, que é o que eu ia dizer agora. Se você não pode doar nada material, que além dessas duas opções que a gente passou, ainda tem outras que vocês podem conhecer, às vezes um condomínio do teu prédio está fazendo algum mutirão. O que importa é que ajude, né? E se não puder ajudar com bens materiais, ajude com a sua oração, né? Oração de esperança, que leve para essas pessoas esperança. E aí uma vez eu falei, leve também alegria. Eu falei assim, mas como é que alguém vai ter alegria diante de uma situação dessa? Aí, se vocês procurarem no YouTube o vídeo sobre as pessoas lá no Rio Grande do Sul, no Instagram, vocês vão ver famílias que estão, sim, felizes. Olha que incrível, né, Sônia? Cantando. Estão felizes. Claro, é um momento de dor, mas é um momento também de, não é felicidade, felicidade a gente fala de Deus, mas assim, é uma coisa muito maior, mas estão alegres também, porque estão vivas, porque tiveram outra oportunidade. Então, assim, ao invés de ficarem se lamentando do copo meio vazio, eles estão glorificando, estão alegres porque o copo está meio cheio, né? Então, ok, estou aqui, vamos lá, vamos trabalhar, vamos ajudar. E se fortalecendo, pessoas que perderam muito, famílias, amigos, bens materiais, também ajudando os outros. E estão fazendo isso
com um sorriso nos lábios. Isso é muito importante o que tu disseste, porque nós costumamos ver isso em África, naquela pobreza extrema que existe em África. As crianças estão lá brincando, às vezes sem um alimento no estômago, as escolas deles são no chão. Eu sei que é uma realidade que às vezes não é muito longe, nós é que achamos que é muito longe. E ver isso é o testemunho real do agradecimento da vida, porque a vida é um bem que é esse. Ixi, a Sônia caiu. Mas é isso mesmo, a gente conta com vocês de qualquer forma. Quando eu falo a gente, é porque nós somos todos, como eu falei, somos todos uma grande família universal, todos precisamos. Então, aguardamos vocês na próxima terça-feira, no próximo sábado, mas aguardamos vocês também na prática do amor. Um abraço bem grande para todos, beijo e até sábado que vem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.